nós entramos num texto muito importante de João, capítulo 14. Vamos continuar nesse texto hoje, mais alguns dias aí pela frente, versículos 16 e 17, que já estão aqui na parede, amém? Glória a Deus. Então, João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Jesus entrou aqui nesse grande discurso que ele faz aqui aos seus 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes não está mais com eles aqui nessa reunião. E esse texto é um texto único do apóstolo João, Evangelho segundo João, um texto que nós não encontramos nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas, não encontramos nos evangelhos chamados sinóticos, mas no evangelho mais teológico, mais profundo, mais espiritual, que é esse do apóstolo João. Portanto, esse texto, esse trecho da palavra de Deus, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17 de João, aí onde nós estamos, pode ser considerado como o ponto mais alto de toda a Escritura Sagrada. Aqui Jesus, com 11 homens que ele preparou, dia a dia, dos seus mais de 3 anos e pouco de ministério, os mais íntimos amigos de Jesus. Ele vai dizer para eles aí no capítulo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz, seu Senhor, chamei-vos amigos. Esses amigos aí são aqueles que Jesus, aqueles 11 que Jesus revelou os maiores mistérios do reino dos céus. E um deles, o apóstolo João, que assim mesmo se denomina um apóstolo ou discípulo amado. Eu não tinha nenhuma baixa estima. O discípulo amado, ele então registrou sob a inspiração do Espírito Santo para nós estudarmos, meditarmos, compreendermos, sermos edificados nessas palavras. Então, nesses dias, nós estamos assim, no âmago, digamos, não só do Evangelho segundo João, mas de toda a Escritura. Aleluia. Nós estamos aqui no Evangelho segundo João desde o dia 17 de julho do ano passado, versículo por versículo. Paramos somente em janeiro e fevereiro, que de costume nós estudamos o Apocalipse aqui na igreja. Em março retomamos e agora chegamos aqui, João 14, 16 e 17, onde Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Repitam vocês. Glória a Deus. Quarta-feira nós introduzimos aqui esses 2 versículos, fazendo um panorama geral das 2 dispensações de Deus na obra da salvação. A dispensação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e agora a nossa dispensação, a dispensação do Novo Testamento, a Nova Aliança. Nós que fazemos parte da Nova Aliança, somos aquele povo que Jesus disse, a quem muito foi dado. A quem muito foi dado o quê? A quem muito foi dado, muito será requerido de volta. Deus vai requerer de nós os grandes privilégios que nós temos e que o povo da Antiga Aliança não teve. O povo da Antiga Aliança não podia ter
a plenitude do Espírito Santo de Deus em suas vidas. O povo da antiga aliança, mesmo os homens de Deus da antiga aliança, você não vai ler nunca no Antigo Testamento que eles estavam cheios do Espírito Santo. Isso não acontecia. Eles tinham uma unção do Espírito Santo, uma influência do Espírito Santo, uma manifestação limitada do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Mas mesmo assim, foram homens de Deus, mulheres de Deus, e muitos deles estão salvos em Cristo Jesus pela graça, porque a graça estava em ação na antiga aliança também. Mas na nova aliança, para nós que tocamos os últimos tempos, para nós da nova aliança em Cristo, Deus reservou o melhor. O autor de Hebreus, quando escreve o capítulo 11, dizendo a lista dos grandes homens e mulheres de fé do Antigo Testamento, ele termina dizendo que eles todos não alcançaram a promessa, porque Deus havia reservado para nós coisas maiores do que deu a eles. Nós, o novo povo de Deus, o novo Israel, o antigo Israel era um Israel nacional, o novo Israel, que se chama igreja, é um Israel espiritual. Esse novo Israel, que Jesus chama de minha igreja, em Mateus 16, 18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse novo Israel nasceu no dia de Pentecostes, texto que eu também vou explicar para vocês bem detalhadamente do que aconteceu naquele dia de Pentecostes, não hoje, mas durante todas essas preleções, onde a igreja nasceu com todos os primeiros discípulos ficando cheios do Espírito Santo. Pode pôr, Nel, no próximo. Que nós vimos também na quarta-feira, e nós vamos trabalhar bem esse texto muito famoso da Escritura, Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós vamos trabalhar muitas coisas desse texto para não ficar nenhuma dúvida para ninguém. Mas hoje eu estou colocando por causa dessa frase em azul que está ali, que é o versículo 4. O início do versículo 4. Repita só essa frase. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. A igreja começa recebendo de Deus o que ninguém em Israel, no Antigo Testamento, recebeu. Começa com os primeiros membros da igreja cristã, os primeiros discípulos de Cristo ficando cheios do Espírito Santo. Por isso começamos na quarta-feira a falar sobre o que significa essa plenitude do Espírito Santo, que é algo que deve sempre ser buscado por nós, como Paulo exortou quando escreveu a carta aos Efésios. No capítulo 5, versículo 18, ele disse: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer que o seu povo agora seja cheio do Espírito Santo. Esse acesso, esse livre acesso que nós temos em Cristo à plenitude do Espírito Santo, faz de todos nós, mesmo o menor dos crentes aqui,
maior que João Batista, maior que Elias, maior que Eliseu, maior que Moisés, maior que qualquer profeta ou homem ou mulher de Deus do Antigo Testamento. Por isso Jesus disse que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Porque João Batista é o maior entre os nascidos de mulher até então, de todo o período do Antigo Testamento. Porque os antigos profetas e as pessoas, os antigos profetas pregaram sobre o Messias, mas não viram o Messias. As pessoas ouviram pregar sobre o Messias, mas não viram o Messias. E João Batista, como último profeta da antiga aliança, pregou sobre o Messias e viu o Messias. E batizou o Messias. E por dizer para as pessoas, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo vocês com água só para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E então, no reino de Deus que chegou com o ministério de Jesus, o Antigo Testamento é uma preparação para a chegada do reino. A chegada do reino é no Novo Testamento, chega com Jesus. E o menor no reino é maior que João Batista e maior que qualquer um na antiga aliança, porque tem o direito de ser cheio do Espírito Santo de Deus. De ter total comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por isso, então, Jesus, aí no João capítulo 14, versículo 16, ele entra nesse tema teológico aí muito importante que, numa linguagem teológica, a gente chama de pneumatologia, que é a doutrina bíblica acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Como nós precisamos do Espírito Santo. E eu vou aproveitar que Jesus entrou nesse assunto e nós vamos falar aqui nesses dias, amplamente, hoje, amanhã, quarta-feira, toda quarta, sábado e domingo, vamos sempre continuar a falar acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo. A primeira coisa que Jesus disse no 14:16, João 14:16 foi: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque o Messias, que é o próprio Jesus, era o primeiro Consolador, o Consolador prometido. Mas, amados, olha, o Pai é Consolador, Jesus é Consolador, o Espírito Santo é Consolador. Paulo diz em 2 Coríntios, no primeiro capítulo, ele começa o primeiro capítulo trabalhando o tema de que Deus, o nosso Deus, que é um só em essência e trino em personalidade, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus é o Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas aflições. Aleluia. Consolação é uma coisa de Deus. Aleluia. E consolação não é apenas, você vê alguém triste, vai lá, bate a mãozinha na cabeça. Não fica assim, não. Todo mundo pensa que isso aqui é consolação. Não, isso não é consolação, não. Consolar é fortalecer, é fazer coisas tremendas na vida de uma pessoa. E o Espírito de Deus faz isso, Deus faz isso conosco. Por isso que eu preparei para hoje, vamos ver quantos vídeos, aliás, quantos slides desses vão poder fazer. Vamos começar com o primeiro aqui. Lá em cima eu coloquei só a primeira parte do versículo, 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Leiam mais uma vez.
Glória a Deus. Vamos começar com a exegese da palavra, ou seja, a explicação da palavra consolador a partir do texto grego original que o Novo Testamento foi escrito. Quando João escreveu aí a palavra consolador, ele escreveu aquela palavra lá em grego, ali na frente da palavra consolador, que se lê em grego, repita comigo, parakletos. Aleluia. Parakletos, está escrito aqui do lado, né? Embaixo de consolador está a transliteração em português, né? Parakletos. E do lado de lá, como a gente normalmente fala em português, diga Paráclito. O Espírito Santo é o Parakletos, o Paráclito. A palavra Parakletos, na verdade, é a junção de duas palavras. Um substantivo precedido por uma preposição. A preposição é o para. O para, que vem antes, é a preposição, significa ao lado. Tá? Ao lado. E kletos é o verbo chamar. Então, parakletos é chamar ao lado. Chamar ao lado. A palavra consolador representa como Deus falando conosco. O Pai fala isso conosco, Jesus fala isso conosco, e o Espírito Santo, esse outro consolador, também fala isso conosco. Ele fala assim: preocupa não, eu vou estar sempre ao seu lado. Eu vou estar sempre ao seu lado. Como é que Jesus disse isso? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual era a segurança de Davi quando ele escreveu o Salmo 23? Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu não estou sozinho nesse vale. Eu não estou sozinho nesse vale. Tu estás comigo. Deus, na sua onipresença, porque Deus tem esse atributo, essa qualidade exclusiva de Deus, de ser onipresente, de estar sempre presente, meramente com a sua presença, Ele já é o nosso Paráclito. Ele já é o nosso Consolador. Na presença de Deus, nós já temos acesso a tudo o que precisamos, em termos de consolação, em termos de conforto, em termos de fortalecimento. É por isso que quem tem Deus tem tudo. E quem não tem Deus não tem nada. Pode ser gente que tenha muitas coisas, mas não tem Deus. Não tem Deus, apesar de a presença de Deus estar ali também com eles. Mas não tem Deus dentro de si, porque a presença de Deus em nós não é apenas ao nosso lado. Essa presença de Deus em nós, o que Jesus vai trabalhar também aqui em João capítulo 14, essa presença de Deus é dentro de nós. É enchendo as nossas vidas, e esse encher, o verbo plerol em grego, que nós lemos ali agora, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O verbo plerol não é aquele encher, como a gente tem a ideia que esse copo aqui está menos da metade, um pouco vazio, e nós pensamos que encher, né, é no máximo até aqui, né? Pode encher mais um pouco ali para ficar até a borda, né? Mas o encher, que fala todos ficaram cheios do Espírito Santo, não é um encher limitado, é um encher que transborda. É como se eu colocasse esse copo agora debaixo das
Cataratas do Iguaçu e deixar lá. E ele vai estar sempre sendo cheio, e a água entrando e saindo e transbordando. É assim que Deus nos quer. Debaixo dessas cataratas de bênção e de graça e de poder e de amor, que é o rio de água da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, na visão que o apóstolo João teve em Apocalipse capítulo 22, último capítulo da Bíblia, a visão que ele teve do Espírito Santo. Eu vi o rio de água da vida brotando do trono, do meio do trono de Deus Pai e do Cordeiro, para encher nossas vidas, para tomar nossas vidas, para transbordar de nossas vidas. Porque Deus sabe que sem a plenitude do Espírito Santo, nós não conseguimos nos santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E sem a plenitude do Espírito Santo, ninguém consegue se santificar. A santificação não é alcançada por força de vontade. Esse negócio que fala por aí de força de vontade. Tem até novela da Globo com o nome A Força do Querer. Isso não vale nada. O querer do homem não alcança nada. E se você aprendeu que querer é poder, pode desaprender, porque está errado. Querer não é poder. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Querer só é poder para Deus e para ninguém mais. Só Deus que pode dizer, agindo eu, quem impedirá? O querer humano é frágil. E o querer humano foi contaminado de tal maneira pelo pecado original, que esse querer humano nunca consegue levar o homem à justificação, à santificação, à presença de Deus, à salvação. Nós que somos de Deus, só chegaremos na presença de Deus, completando a nossa santificação, se vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Não é nos enchendo do Espírito Santo em alguns momentos, em algumas datas, em algumas festas, em alguns retiros, em alguns congressos, em algumas reuniões. Não, amados, é nos enchendo do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias, vivendo aquilo que o apóstolo Paulo pregou e ensinou para Timóteo, quando ele escreveu na primeira carta, capítulo 4, versículo 7, a exercitar-se pessoalmente na piedade, que é o exercício da vida espiritual, que é a prática verdadeiramente espiritual, não religiosa, mas espiritual, da oração, da meditação da palavra e da congregação, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Apenas três coisas podem nos manter sempre cheios do Espírito Santo. Primeiro, a oração, que a palavra de Deus diz, né? Orai sem cessar. Na verdade, diz em grego, continuamente orando. A tradução do grego para o português não é orai sem cessar, é continuamente orando. Adialeiptos proselreste. Continuamente orando. Oração é uma coisa contínua. Oração é algo ininterrupto. Porque a nossa comunhão com Deus é ininterrupta. É 24 horas por dia em comunhão com Deus. Nós não viemos aqui para ter comunhão com Deus. Nós viemos aqui porque temos comunhão com Deus, estamos vivendo em comunhão com Deus. Então, a oração que é contínua, que é algo incessante, que nunca termina, estamos sempre em oração, porque oração não é só estar falando com Deus, porque até mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece toda.
Deus não precisa da nossa verbalização nas orações, porque Ele sonda, todo o tempo Ele sonda nossas mentes e nossos corações. A nossa oração é um fluxo natural da nossa comunhão com Deus, que deve, para ser algo contínuo na nossa vida, deve nos levar para, no mínimo, um compromisso diário com Deus, onde nós cumprimos aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. A oração pessoal tem que ser diária. Esse momento, não sei quanto tempo que você vai querer, vai precisar, depende da sua maturidade. Quanto menos maduros, menos tempo você vai querer ficar em oração pessoal. Quanto mais maduro, mais tempo você vai querer ficar em oração diante de Deus. Eu não vou dizer para você assim que o ideal é 15 minutos, que o ideal é meia hora, que o ideal é 1 hora. Não vou dizer nada disso para você, porque isso depende da sua maturidade. Se você for uma pessoa espiritualmente imatura, mal consegue orar 5 minutos. Quanto mais imaturo você é, menos consegue orar em sua casa. Por isso que tem um monte de crentes por aí que nem orar ora em casa. Porque está crente carnal, não é homem espiritual. O homem espiritual, ele tem vida de oração. Antes de cumprir-se aqui o dia de Pentecostes, as pessoas que ficaram aqui cheias do Espírito Santo, elas já estavam 10 dias perseverando em oração. 10 dias já estavam perseverando em oração. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que eles eram unânimes em oração. E depois que veio o Espírito Santo, continua dizendo, Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, ou um crente, para ser cheio do Espírito Santo, tem que ser pessoa de oração. E pessoa de oração, eu gosto do grande exemplo de oração que nós temos na mãe de Samuel, a Ana, que disse para Eli, para o sacerdote Eli, que pensava que ela estava bêbada. Olha que coincidência. Eli pensou que Ana estava bêbada. No dia de Pentecostes, as pessoas pensavam que todo mundo ali estava bêbado. E Ana disse, a tua serva não está embriagada, mas eu derramo a minha alma diante do Senhor. Isso é oração. Isso é oração. Orar é derramar a alma diante do Senhor. Porque a nossa alma, ela é infectada pelo pecado e tem tendências a se apegar às coisas do mundo e a ser influenciada por tudo que há no mundo. A pessoa que não derrama essa alma diante de Deus, a pessoa que não lança diante de Deus as suas ansiedades, como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou como melhor do que Pedro, ainda mais completo, disse Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos de 5 a 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Isso é o efeito de quem ora. A oração é uma espécie, um pregador que já faleceu disse uma vez, que a oração é uma espécie de respiração espiritual. O que acontece na respiração natural? Você
inspira, para dentro é inspirar, isso mesmo, né? Inspira oxigênio e expira o gás carbônico. Sai o que é ruim. A oração é uma respiração espiritual em que você fica cheio do Espírito Santo e se esvazia daqueles sentimentos e ansiedades e preocupações e coisas que não prestam. É por isso que o crente que não ora perde a paciência, fala palavrão, fica mundano, fica ímpio, fica com raiva e fica cansado e pensa que vai descansar diante da televisão, ou vai descansar indo para o cinema, ou vai descansar indo para Caldas Novas ou para a fazenda. Não é o lugar fora de você que vai te descansar, é o Espírito Santo dentro de você que vai te descansar. Mas se você não orar, estou cansado demais para orar, e agora que você precisa orar. E se você não ora, sua alma não é curada diante de Deus, porque você não está derramando a sua alma constantemente diante de Deus, então você vai ser afligido por coisas que vêm de fora, roubando a sua paz, te deixando ansioso, triste ou nervoso, seja lá que situação que for. Mas você não quer orar, porque é um crente carnal. E não entende como o homem espiritual entende que a alma dele está sempre suscetível a ser influenciada por coisas negativas, e a única maneira de nos livrarmos dessas influências malignas é todos os dias nos encontrando com Deus lá no nosso quarto e derramando diante dele a nossa alma. E derramando diante dele a nossa alma. E o Espírito de Deus vai nos encher. O que deve fazer parte também dessa oração pessoal? A meditação na palavra. Que diz o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E uma grande roda de escarnecedor chama o WhatsApp, é um escarnecedor terrível. Internet é um escarnecedor terrível. Televisão é um escarnecedor terrível. E tem gente que gosta de sentar nessa roda para ouvir o que esses escarnecedores estão trazendo. O tempo todo, e não vai orar, não. Por isso, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e movido por esse prazer, ele medita na palavra de dia e de noite. Qual é o efeito disso na vida dele? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará, será bem sucedido. E essa prosperidade aí, não está falando de prosperidade financeira, não. Porque os crentes hoje não podem nem ouvir a palavra prosperidade, que eles começam a enxergar só cifrões. Aqui fala de prosperidade espiritual, de crescimento espiritual, de crescimento na graça e no conhecimento de Deus, para ser homem de Deus, mulher de Deus, varões de Deus, que não são derrotados pelo pecado, mas em meio a todas as lutas, são mais que vencedores por causa de Cristo Jesus em suas vidas. Então, duas coisas eu citei que devem ser feitas em caráter particular, em caráter pessoal, lá dentro do seu quarto, ou aonde quer que você se sinta melhor para fazê-lo. A oração pessoal, onde você derrama sua alma diante do Senhor, e a meditação da palavra, onde Deus fala contigo na palavra, porque Deus hoje fala conosco na palavra. Não adianta ficar por aí tentando querer ouvir voz de Deus em outro lugar, que você vai ouvir vozes falsas. É na palavra, na meditação da palavra, que Deus fala com você. Aleluia. A congregação junta essas duas coisas.
Aquilo que você orou particularmente lá no seu quarto, vamos orar juntos aqui na congregação. Aquilo que você meditou particularmente em sua casa, vamos meditar juntos aqui na congregação. A congregação junta essas duas coisas. Por isso, Hebreus 10, 25 está escrito: e não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Eu não gosto dessa palavra alguns. Vamos abrir aí em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Por isso que é bom você estudar também as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. As minhas 4 alunas aqui foram minhas alunas também de línguas aí. Falaram em línguas comigo aí no seminário. Hebraico e grego. Hebreus 10, 25, na nossa Bíblia que a gente usa aqui na igreja, que é a Revista e Atualizada, está escrito assim, ó: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Leiam. Aqui nós temos um pronome indefinido, que foi traduzido aqui por alguns. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Só que nós temos um problema linguístico aqui, que a palavra, esse pronome indefinido na língua portuguesa, alguns, dá a ideia de poucos. Aí você lê isso aqui e não se preocupa. Ah, não, é só costume de alguns. E na sua cabeça aqui, de língua portuguesa, você pensa que alguns é poucos. Esse mesmo pronome na língua grega, ao contrário de poucos, ele quer dizer muitos. Ele quer dizer vários. Por isso que até a melhor tradução aqui para esse versículo não seria é costume de alguns, mas seria é costume de muitos. É costume de vários. Tem vários crentes aí, tem muitos crentes aí, achando que não precisa congregar. Ah, não, a salvação é individual, a fé é individual, vou ficar lá na minha casa, não preciso de ir para a igreja, não. As pessoas pecam, e além de pecar, porque a palavra de Deus ordena congregar, elas se enfraquecem, porque a oração pessoal dela em casa vai enfraquecer, e a meditação na palavra que ela tiver em casa vai enfraquecer. E eu digo para você claramente que quem faz isso é que não ora em casa e não lê Bíblia também em casa de jeito nenhum. Está querendo enganar quem? A congregação é necessária. Jesus disse em Mateus 18, 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Esses 2 ou 3 aí é congregando. Tá? Eu estou aí no meio deles. O Salmo 133 diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo suave derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão e chega até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre as colinas de Sião. Ali na congregação, é ali onde esses irmãos estão reunidos, que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Essa é a importância da congregação. É lastimável que, quando eu prego sobre isso, por aí afora, em alguma igreja, vem alguém falar comigo assim, dizer: pastor, eu entendo que tem que congregar, mas eu não estou mais aguentando congregar, porque eu chego para congregar e é só uma cantoria, é só um monte de gente falando e não tem nada de palavra, não tem nada de alimento, não tem nada de conhecimento. Infelizmente,
existem congregações vazias, não vazias de gente, congregações que para encher de gente teve que esvaziar de palavra. Muitas igrejas, para encher de gente, teve que esvaziar de palavra, porque muita gente não aguenta a palavra, muita gente não suporta a palavra, muita gente não gosta de palavra. O que os pastores fizeram? Tiveram uma brilhante ideia: vamos diminuir palavra, porque esse povo não aguenta a palavra, e vamos fazer coisas que eles gostam. Eles gostam de cantar, enche de música, enche de oportunidade, enche aí para cantar à vontade. Aí vem canto, vem dança, vem teatro, vem artes cênicas dentro da igreja, vem programações e avisos e não sei o que mais, e vira um auê de tanta coisa que ocupa todo o espaço, e a palavra de Deus não teve espaço algum, e quando teve algum espaço foi reduzido e ainda mal utilizado, muitas vezes para pregar heresia, coisas que não são verdadeira doutrina de Cristo Jesus. É lamentável. Esse tipo de congregação é o que Jesus chamou de culto vão. Em Mateus capítulo 15, em Marcos capítulo 7, quando Jesus, citando Isaías, ele disse: esse povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque tudo o que fazem é obedecer a mandamentos de homens. Mas os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, eles não suportam mais. Estamos vivendo nesse tempo em que Paulo também profetizou em 2 Timóteo capítulo 4. Haverá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, querem ouvir novidades e rejeitam a verdade e se entregam às fábulas. Infelizmente, isso que está acontecendo com o denominacionalismo protestante. As igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, estão em crise espiritual. E a razão número 1 dessa crise é que substituíram a palavra de Deus por outros elementos, por outras coisas que eles mesmos julgaram mais agradável aos homens. Paulo escreveu em Gálatas 1:10: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Igrejas grandes, lotadas de gente, com muita quantidade de gente, essa quantidade de gente está ali porque está sendo agradada. Porque está sendo agradada. Está sendo agradada. Prega a palavra. Faz isso que Paulo mandou Timóteo fazer nesse mesmo capítulo, 2 Timóteo capítulo 4, depois você lê em casa. Né? Nesse mesmo capítulo, Paulo falou assim: eu te conjuro, em nome de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra. Insiste em pregar a palavra. Prega a palavra se for oportuno. E prega a palavra quando não for oportuno. Prega a palavra. Eu gosto muito de ler Atos 20, quando Paulo chegou numa cidade chamada Troade. Era um dia de domingo e era um culto para ceia, era o dia de celebrar a ceia do Senhor, e Paulo começou a pregar a palavra e foi pregando, e a pregação se estendeu até meia-noite. Aí o jovem Eutico caiu da janela. 2 problemas: era jovem, começava com eu. O Eutico caiu da janela. Não adianta, entendeu? Gente que não está centralizada na palavra, cochila e cai. Quem não está, crente não centralizado na palavra, mas centralizado no seu eu, Eutico, centralizado no seu eu, cochila e cai. Por isso tem muitos crentes caídos e muitos crentes dormindo, que precisam ser despertados
pela palavra de Deus. Paulo foi lá embaixo, despertou esse jovem de novo, e ele voltou lá para a congregação, e Paulo continuou pregando a palavra de Deus até amanhecer o dia seguinte, que era uma segunda-feira, onde todo mundo ia trabalhar, onde Paulo ia continuar a sua viagem. Por que aquele jovem dormiu? Porque tinha muito cântico durante aquela vigília? Muito cântico, muito cafezinho? Não. Ele dormiu porque tinha muita palavra. E quem não suporta a palavra, dorme e cai. E morre. Ele teve a chance de ser ressuscitado. Mas muitos cochilam, caem, morrem espiritualmente e não são mais ressuscitados. E ficam mortos para sempre. Porque o mundo trabalha para nos esvaziar do Espírito Santo. E Deus trabalha para nos encher do Espírito Santo. Mas nós temos que ter sede. Mas nós temos que ter sede. Nós temos que ter sede. Sede na oração, sede na palavra, sede na congregação. Outro versículo ainda importantíssimo sobre a congregação, aqui dentro de Hebreus, é Hebreus capítulo 3, versículo 13. Dá uma olhadinha aí, já que você está em Hebreus aí. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Repitam. Aleluia. Exortai-vos mutuamente cada dia. O ideal bíblico para a congregação é que fosse todo dia. E não é todo dia porque cada dia é um culto de uma coisa, não, isso é heresia. É todo dia para continuar aprofundando no conhecimento de Deus da sua palavra. Foi por isso que a partir do dia de Pentecostes, você pode ler em Atos 2, eles se reuniam todos os dias. Todos os dias se reuniam. Tá? Que cambada de gente desocupada, não é verdade? Será que não tinha mais nada que fazer, não? Para ficar só se reunindo todos os dias, não é verdade, irmãos? Uma vez eu preguei sobre isso e alguém levantou a mão e me interrompeu. Pastor, mas você tem que ver que naquela época eram outros tempos. Ainda fez assim, eram outros tempos, né? Eu falei, é verdade, irmão, eram outros tempos mesmos. Eram tempos em que não tinha asfalto nas ruas, nas estradas, tempo que não tinha água encanada, tempo que não tinha energia elétrica, que não tinha carros velozes, que não tinha essas roupas bonitas, confortáveis e sapatos bonitos aí, confortáveis, tempo que as pessoas não tinham ar-condicionado para trabalhar no calor de Israel, eles trabalhavam na sua maioria no campo de sol a sol, e depois iam para a congregação à noite, né, a pé com sandálias, enchendo o pé de poeira, ou de cavalo, jegue, mula, ou carro de boi, levando a família, ou carroça, e chegava todo mundo lá para pegar um culto de 5 horas de duração. Realmente eram outros tempos. Hoje para nós é muito mais difícil, não é verdade? Aí a gente lê a Bíblia e fala, como esse povo era cheio do Espírito Santo. E a gente olha hoje e vê como esse povo é cheio de si. Quanto mais o crente é cheio de si, ele é mais vazio do Espírito Santo. Para se encher do Espírito Santo, tem que se esvaziar de si mesmo. E quando o Espírito Santo nos enche, nós sentimos, nós percebemos, nós experimentamos toda essa consolação.
que nos fortalece. Consolar é fortalecer. Nos fortalece para enfrentarmos qualquer situação que surja no nosso dia a dia, em nossas circunstâncias. Porque o Espírito de Deus nos consola, nos conforta. Tem gente que fica procurando consolo em homens, pensando que um homem vai te consolar, uma pessoa vai te consolar, um irmão vai te consolar. Não, irmãos. Quem nos consola é Deus. Se você receber algum consolo de algum irmão, se você receber algum consolo de alguma pessoa, tá? Isso é acréscimo. A verdadeira consolação quem nos dá é Deus. Fica só esperando consolação de homem, que mesmo que tenha 20 pessoas te consolando, você não fica consolado. Porque os homens querem te consolar de fora para dentro, mas o Espírito de Deus te consola. É o único que pode fazer isso de dentro para fora. É o único que pode fazer isso dentro de você. Aleluia. Por isso, nós buscamos o Senhor com avidez todos os dias. E quando fala que tem congregação, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque vamos sair daqui mais fortes, mais robustos, mais alimentados, mais dispostos a derramar a nossa alma na presença de Deus. A oração em casa, a meditação na palavra em casa, todos os dias, fortalece você para vir para a congregação. E a congregação, a oração e a meditação na palavra na congregação, fortalece você para você orar em casa, para você meditar na palavra de Deus em casa. É assim, amados, que vamos buscando viver sempre cheios do Espírito Santo. Nós não temos que ser esse tipo de crente que vai se encher do Espírito Santo de vez em quando. Não vejo a hora de chegar ao congresso, aquele congresso, porque depois naquele congresso eu saí de lá tão cheio do Espírito Santo, precisando de outro. Ou de outro retiro, ou de outro acampamento, ou de outro não sei o quê. Você está precisando entrar na presença de Deus todos os dias da sua vida, onde quer que você esteja, e ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Quando que eu preciso de um retiro espiritual para ficar cheio do Espírito Santo? Nunca. Porque eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou filho de Deus e entendo isso, que é todo filho de Deus que tem que agir dessa maneira. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, estamos tocando em alguns pontos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo na nossa vida, como ser cheios do Espírito Santo. Vamos continuar amanhã à noite em nome de Cristo Jesus. Oremos agora. Obrigado, Paizinho, por essa noite, que nós aqui podemos desfrutar da Tua presença e dessa palavra que nós agora ouvimos, pela qual fomos aqui alimentados. Obrigado pelo Teu amor para conosco. Obrigado pela presença de todos aqui, Senhor, diante dessa congregação, particularmente hoje pela Selma, o Samuclei, sua família, pela Keila e o Tadeu que estão aqui conosco, pela Mábia e seu esposo que estão aqui conosco. Derrama sobre eles a Tua bênção, enche a todos com Teu Espírito Santo. Enche-nos, Espírito de Deus, inunda nossos corações com a Tua presença, com o Teu poder, a Tua graça. É de Ti, Senhor, que nós precisamos. Sem Ti, Jesus, nada podemos fazer, porque o Senhor é quem nos enche com o Seu Espírito, para que possamos na Tua presença, aleluia, adorar, engrandecer e glorificar o Teu nome através de uma vida cheia do Espírito. Abençoa a nossa vida pessoal de oração, abençoa a nossa vida pessoal de meditação na palavra, e abençoa a nossa vida de congregação, que nossas congregações sejam radiantes, Senhor, no Teu Espírito,
guiando-nos a toda a verdade, guiando-nos a toda a palavra. E obrigado, ó Senhor, por todas as tuas consolações, por consolar as nossas almas, por confortar as nossas almas,